Senhoras e senhores, boa tarde. Hoje, 30 de julho de 2024, associados e convidados reúnem-se na modalidade virtual pela Rede Mundial de Computadores, Internet, na plataforma Zoom, para a sessão ordinária, em que o nosso confrade Carlos Roberto Carvalho Darós proferirá a palestra A Evolução da Arte da Guerra na Era Moderna, a Revolução Militar. Destacamos as presenças na sala do nosso Instituto, do nosso confrade, o desembargador Antônio Carlos Teves Torres, o nosso confrade, o capitão de Marinha Guerra Pedro Gomes dos Santos Filho, e a presença da professora doutora Ângela Dias Mendes, futura associada do nosso Instituto. O presidente do IGHMB fará uso da palavra, abrindo a sessão. Meus amigos, confrades e confreiras, boa tarde. É uma satisfação estar aqui mais uma vez em uma sessão nossa do Sentinelas da História. Inicialmente, pedimos a compreensão de todos, porque a palestra para hoje agendada era do nosso professor Israel, porém, por motivo de saúde, que ele foi acometido ontem, infelizmente ele não pôde estar. Então, nós vamos substituir, estamos fazendo essa pequena readaptação no nosso calendário. Mas isso não muda em nada a essência da nossa tarde, que, como todas as outras, tem sido ou será de grande proveito para nós. Então, agradeço as presenças já anunciadas que estão aqui na nossa sala, no 12º andar aqui do Clube Militar, e aos nossos amigos e amigas que estão aí na internet. Eu não consigo ver daqui os nomes, mas todos estão aí. Cumprimento a todos, uma boa tarde para todos, e dessa forma declaro aberta mais esta sessão ordinária do IGHMB nesta tarde de Sentinelas da História. Vamos ter todos uma ótima tarde, bastante proveitosa. Secretário, por favor. Bom. Leitura do extrato resumido do currículo do nosso palestrante. Coronel de Artilharia Carlos Darós. Carlos Roberto Carvalho Darós é doutor em História Social, historiador militar, escritor, professor e pesquisador. Nascido no Rio de Janeiro, obteve o bacharelado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras e diplomou-se mestre em Operações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército Brasileiro. Paralelamente à vida militar, desenvolveu uma carreira acadêmica. Com licenciatura em História pela Universidade Salgado de Oliveira, especializou-se em História Militar pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e pelo Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, e obteve um novo grau de mestre, dessa vez em História, também pela Universidade Salgado de Oliveira. É doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense, com estágio doutoral fomentado pelo Programa Erasmus, mais da União Europeia, na Universidade Livre de Bruxelas, Bélgica, pesquisando a participação de estrangeiros no exército francês durante a Grande Guerra, 1914-1918. É associado titular emérito do Instituto de Geografia e História do Brasil, ocupando a cadeira 35, associado correspondente do Instituto de História e Geográfica de São Paulo, pesquisador do Grupo de Investigação em História Militar da Universidade de Lisboa e pesquisador associado do Américas, Centro Disciplinar de Estudos das Américas, em Bruxelas. Professor visitante na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, na Academia da Força Aérea, na Academia Militar das Agulhas Negras, no Centro de Idiomas do Exército, no Estado-Maior das Forças Armadas de Cabo Verde, no Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais de Cabo Verde, no Instituto Universitário Militar de Portugal e na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos. Desenvolveu pesquisas junto a museus, centros de documentação no Brasil, Bélgica, França, Luxemburgo, Países Baixos e Cabo Verde. Publicou ou organizou 10 livros de história militar. Atualmente é pesquisador-chefe da seção de Memória Institucional e História Oral do Centro de Estudos e Pesquisa de História Militar do Exército, na Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército. Carlos Darós é casado e possui 2 filhas. Bom, prezado confrade, a assistência
é sua e o senhor dispõe de 60 minutos. Boa tarde a todos, os que estão aqui presentes, obrigado pela presença. Que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Só complementando um currículo que eu esqueci de colocar, pai de 2 filhas e avô de uma neta, recém-nascida, com 3 meses de vida. Para mim, uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez no nosso ciclo Sentinelas da História, para poder compartilhar com os queridos confrades e confreiras alguns conhecimentos sobre uma pesquisa que já desenvolvemos há algum tempo, que versa sobre um assunto que no Brasil ele é pouco estudado. No Brasil ele não tem sido alvo de atenção de muitos pesquisadores, mas que é um assunto para os estudiosos da história militar da maior relevância, que são as transformações na arte da guerra processadas durante a Idade Moderna, iniciando-se ali com a Renascença, indo até ali o período da Revolução Francesa, onde na história se convenciona aqui no Ocidente chamar como início da Idade Contemporânea. Então foi um período de profundas transformações na tecnologia, na forma de fazer a guerra, e que foi denominado por alguns pesquisadores, mas nós vamos mostrar mais à frente, especialmente qual, de uma das revoluções militares. Então, o nosso tema nessa tarde, a evolução da arte da guerra na Idade Moderna, a Revolução Militar. Pode passar, por favor. Nós vamos seguir esse roteiro para termos um encadeamento lógico de ideias. Vou falar um pouco sobre a Revolução Militar nesse período, sobre o surgimento dos exércitos permanentes, sobre as mudanças processadas na estratégia, a evolução do armamento. Aqui vamos falar de tecnologia, de mudanças tecnológicas que impactam na forma de fazer a guerra, nas táticas da infantaria, na artilharia, na guerra de fortificações, seja na defesa como no ataque, e em seguida uma breve consideração final. Para darmos início, eu gostaria de pontuar os principais conflitos ocorridos nesse período em que nós estamos estudando, qual seja, desde ali o início do século XVI, né, finalzinho do século XV, até praticamente o século XIX, início do século XIX, com as guerras napoleônicas. Então, os principais conflitos, a maior parte deles, isso aqui falando de Ocidente, né? Não estamos falando de Oriente. Os principais deles foram as guerras italianas, a Guerra dos 80 Anos, também chamada Guerra de Independência dos Países Baixos, a Guerra dos 30 Anos, a Guerra de Sucessão Espanhola, a Grande Guerra do Norte, travada ali entre Suécia e Rússia, a Guerra da Sucessão Austríaca, a Guerra dos 7 Anos e a chamada Revolução Americana, ou Guerra de Independência dos Estados Unidos. Por que está ali assinalado em cor diferente as guerras italianas e as guerras dos 30 anos? Primeiro, porque as guerras italianas, um conjunto de conflitos que traz muito claramente a transição da guerra medieval para a guerra moderna. Nós vamos ver a confluência, né, a convergência de armamentos e táticas, tanto medievais quanto já apresentando o período moderno. E a Guerra dos 30 Anos, por ter sido o maior conflito desenvolvido nesse período, e praticamente, em termos cronológicos, joga com as invasões holandesas no Nordeste brasileiro, também nessa quadra. E essa tecnologia que nós vemos, essa forma de fazer a guerra, também vai se refletir aqui em nosso território.
Pode passar, por favor. Bom, o termo Revolução Militar, ele foi cunhado por alguns pesquisadores, mas principalmente por Geoffrey Parker, quando ele publica essa obra, esse compêndio, The Military Revolution, Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800. Então, ele vai tratar exatamente do tema que nós vamos estudar aqui, da mudança, da transição da guerra da Idade Média, marcada por uma série de características, para uma guerra moderna, uma guerra já com uma nova perspectiva, uma nova feição. E quais são os aspectos que ele aborda nessa obra, nesse trabalho? A ascensão dos exércitos permanentes, não existe essa palavra, né? Reascensão, mas a renovação do papel da infantaria, suplantando a cavalaria medieval, a afirmação da arma de fogo no campo de batalha, o desenvolvimento da artilharia e a tecnologia de fortificações, seja para emprego defensivo, seja na forma de tentar vencer uma fortificação. Então, essas características da guerra, que começam a se apresentar ali nas guerras italianas e vão até praticamente o século XIX, vejam que é bem o recorte que ele faz, 1500 a 1800, são as características que ele anota como instrumentos de uma verdadeira revolução na arte da guerra. Pode passar, por favor. Pois bem, os exércitos, no período da Idade Média, eles, via de regra, não eram permanentes. Eles eram mobilizados na medida da necessidade para um determinado conflito e desmobilizados findo este conflito bélico. Basicamente, a nobreza compunha o mais importante estamento da guerra na época, a cavalaria, e os camponeses eram recrutados e mobilizados como tropa de infantaria. Não havia exército permanente. O exército ele era apenas acionado quando necessário. Porém, a partir das guerras italianas, nós vamos ver um processo diferente no sentido de renovar esta organização militar. Então, nós vemos que, já falamos, as guerras italianas foram um conjunto de conflitos entre os estados na Itália e também o Reino de França e, em determinado momento, o Reino de Espanha, onde grandes exércitos começam a ser organizados e exércitos que começam a se tornar permanentes, muito em razão da formação dos estados nacionais modernos. Então, somente um estado teria condições financeiras e de organização para manter um exército em caráter permanente, sendo pago, sendo alimentado e sendo armado. Então, nós vemos que quando Carlos VIII da França ele investe contra Nápoles, ali na Itália, não era Itália unificada, mas o Estado italiano, ele leva um exército de 25 mil homens, dentre os quais 8 mil mercenários, vamos falar mais à frente sobre os mercenários, e consegue conquistar Nápoles. Essa gravura ao fundo, nós vemos uma representação exatamente desse exército de Carlos VIII, já levando tropas de infantaria. Nós podemos ver na parte de cima da gravura armas de haste, ali um machado, armas de arremesso, também armas de fogo, e embaixo podemos ver já o surgimento da artilharia, da arma de fogo. Então, esse conflito ele vai fazer uma transição ali no período já do Renascimento, renascentista, uma transição entre o exército medieval e o exército moderno. Vamos ter na mesma batalha um cavaleiro com a sua armadura enfrentando um soldado com o seu arcabuz, com a sua arma de fogo. Esses exércitos permanentes, eles não eram exércitos imensos, eram exércitos com um número considerável, mas
que tinham muitos mercenários. Com a evolução do Estado Nacional, Portugal, depois vem Espanha, depois seguem-se outros na Europa, o exército vai aumentando de tamanho. E, ao longo do período que estamos estudando, de 1500 a 1800, nós vemos uma diminuição da equação mercenários-soldados profissionais. No início, cerca de 80% eram mercenários. E isso vai evoluindo até que em 1790, por aí, a quantidade de soldados profissionais supera a quantidade de mercenários. Por exemplo, um recorte que trazemos do livro The Military Revolution, quando Geoffrey Parker cita o exército espanhol do século XV por XVI, ele fala o seguinte: se por um lado Fernando e Isabel de Espanha conquistaram Granada em 1492, com não mais de 20 mil homens, seu neto Carlos V comandou provavelmente 100 mil contra os turcos da Hungria em 1532 e quase 150 mil no total quando do seu mal-sucedido assédio de Metz em 1552. Então vejam a ascensão do exército. O tamanho do exército sai de 20 mil até 150 mil. Também surge, no âmbito desse exército permanente, a artilharia e as fortificações, que custam muito, têm um peso financeiro muito grande, no qual um senhor feudal isolado teria muita dificuldade em financiar. Só um Estado nacional, cobrador de impostos, organizado, poderia arcar. Então, os custos crescentes, eles são custeados com impostos desses estados. Novamente, citando Geoffrey Parker, enquanto a artilharia real francesa da década de 1440 consumia 20 mil libras de pólvora anualmente e era supervisionada por 40 artilheiros, um século depois consumia 500 mil libras e requeria o serviço de 275 artilheiros. Então vejam também uma severa ampliação da artilharia que só pôde ocorrer em função do financiamento estatal. Pode passar, por favor. E falando dos mercenários, nós vamos ver mercenários desde o início até o final, mas sempre numa quantidade decrescente. O contrato era feito por cidade ou por estado, em períodos fixos. Tropas mercenárias eram notórias pela agressividade, pela ferocidade, mas a sua lealdade era muito maior à companhia do que ao Estado que os contratava, trazendo uma confiabilidade reduzida no campo de batalha. Podiam se vender ou se rebelar contra o próprio Estado que os contratou inicialmente. Isso podemos ver em vários episódios da história, em Constantinopla, mas vemos também no saque de Roma, em 1527, quando os mercenários se voltam contra o Estado que havia os contratado. Pode passar. Que vemos algumas tropas mercenárias notórias desse período, os piqueiros suíços, especialistas no pique, nós vamos ver mais à frente o que é o pique. Os condottieri italianos, condottieri significa condutor, era uma tropa mercenária, houve notórios líderes condottieri na história, e os Landsknecht alemães, que, por características, utilizavam uniformes coloridos. Parecia até, na estética da semiótica atual, parece quase uma roupa circense, mas era normal esse tipo de traje, até para trazer um ethos guerreiro próprio para esta corporação. Pode passar. Então, no exército permanente havia, fora os mercenários, no exército permanente em si, duas maneiras de captação de soldados. Primeiro, e a mais frequente, era o voluntariado, porque era relativamente bem remunerado na época. O soldado ele aprendia uma profissão
ainda que a profissão fosse ser soldado, recebia, em geral, alojamento e alimentação e a participação nos saques, um percentual daquilo que era obtido no saque das cidades derrotadas. Havia também um recrutamento forçado pelos excluídos da sociedade, e esse recrutamento era feito por vilas, por paróquias, por cidades, por regiões. Por exemplo, eu trago a ordenação de Valladolid, de 1494, bem no auge das guerras italianas, onde dizia que 1 em cada 12 homens válidos entre 20 e 45 anos de cada cidade deveria, de cada paróquia, melhor dizendo, deveria ser recrutado. E o exército espanhol, nessa época, possuía 1/5 de tropas permanentes, ou seja, 4/5 eram de mercenários ainda. Como dissemos, essa equação vai se inverter à medida que o tempo avançava. Vou passar, por favor. E nós começamos a ver, então, transformações na própria estratégia. Com a introdução das armas de fogo e das novas fortificações, ocorrem grandes transformações logo no início. Ali no período da Renascença, ali nos primeiros 100, 150 anos da Idade Moderna, e que daí até os anos 1800 vão mudar pouco. Então, é uma mudança muito intensa no início, e depois essa mudança se estabiliza, para de haver grandes inovações, e vamos ver muitas inovações tecnológicas e na estratégia, somente ali com a ascensão de Napoleão. Os objetivos dos exércitos eram limitados, era conquistar uma cidade, conquistar uma fortificação, conquistar uma região, não eram objetivos de grande amplitude. Era comum a guerra de sítio, ou a guerra de cerco, ou a guerra de assédio, na qual se procurava cercar uma posição. Nessa perspectiva, a defesa normalmente conseguia levar certa vantagem. A batalha de aniquilação não era possível, tendo em vista o tamanho dos exércitos, a natureza das armas, os meios envolvidos. E a vitória geralmente era obtida quando havia um ataque, um assédio ou até uma defesa, pela exaustão dos recursos do inimigo. Pode passar. Por exemplo, o cerco de Breda levou alguns meses, não chegou a um ano. 30.000 soldados espanhóis foram empregados para cercar a fortificação de Breda nos Países Baixos. Quando a gente olha esse número, 30.000, no entorno da cidade, são 30.000 soldados que têm que ser alimentados, têm que ser supridos, têm que ser vestidos, têm que ser abrigados. Então, imaginem o que é pegar um exército de 30.000 homens, levar para longe da sua sede e fazer toda a logística para manter esse exército. Então, às vezes, quem se esgotava era a defesa, mas muitas vezes quem se esgotava era o atacante. A logística era muito determinante nesse período moderno. Por favor. E surge o armamento. Surge a arma de fogo no campo de batalha. Inicialmente na Batalha de Crécy, 1346, ainda no coração da Idade Média. Estamos aí há mais de 100 anos, 150 anos ainda da Idade Moderna. Ainda na Idade Média há um destaque para a queda de Constantinopla e o fim do Império Romano do Oriente, onde os otomanos, com os seus canhões, conseguem derrubar as muralhas de Constantinopla. O mais notório deles, o canhão Mehmet, canhão de grande calibre, que foi fundido e construído no local, na posição. E há o declínio da cavalaria. Só fazendo uma recapitulação, lá na Idade Antiga, a força militar predominante era a infantaria. As legiões romanas, as falanges gregas, depois ali a falange macedônica. A infantaria vai declinando até que na Idade Média a cavalaria se institui como o grande instrumento de guerra e permanece assim durante quase toda a Idade Média. Com a chegada da arma de fogo, o cavaleiro, que se torna vulnerável ao canhão e depois ao canhão de mão,
como nós vamos ver à frente, depois como o arcabuz, a cavalaria tende a declinar e retoma-se a infantaria, como veremos também mais à frente. E é interessante uma citação do Miguel de Cervantes, Dom Quixote, mostrando um sentimento, é lógico, é uma obra de ficção, mas Cervantes ele consegue resumir bem o sentimento de derrota e de nostalgia do Dom Quixote, que era um cavaleiro decadente, alguém da cavalaria da nobreza que está vivendo um novo mundo, vivendo uma nova realidade, se lamentando por isso. Então, Miguel de Cervantes coloca essa queixa de Dom Quixote, né? Diz assim: bem hajam aqueles benditos séculos, falando do passado, né? Que careceram de espantosa fúria desses denominados instrumentos da artilharia, está reclamando da arma de fogo, a cuja inventor, tendo para mim, que o inferno está dando prêmio da sua diabólica invenção. Então ele já começa dizendo assim, ó, a arma de fogo é coisa do diabo. E que sem saber como ou por onde, em meio de coragem e brio, que inflama e anima os valentes peitos, está falando agora da cavalaria, chega numa desabalada bala, disparada por quem talvez fugiu, ao disparar a maldita máquina, e corta e acaba em um só instante os pensamentos e a vida de quem a merecia gozar longos séculos. Então é um lamento do cavaleiro reclamando que a partir de agora a arma de fogo está encerrando o seu ciclo. Aquele a quem deveria gozar a vida por longos séculos é a cavalaria. E a arma de fogo é uma coisa do diabo, uma coisa maldita, mas que ele está testemunhando, está mudando o campo de batalha ali no início do século XVI. Por favor. Então, como nós vimos lá no início, uma convivência entre armas de fogo e armas brancas. Então, vemos aí uma cena, uma alegoria representando uma batalha moderna, onde vemos aqui o tiro com arcabuz, vários arcabuzes aqui, e lanças e piques, na mesma formação. Vai ser bem comum nessa época. Arma de fogo, a modernidade, junto com a arma branca, ou arma de arremesso, a Idade Média. Então, essa transição, essa mudança que se processa ainda na Renascença. Por favor. Falamos aqui algumas vezes do pique. O que era o pique? Era uma lança longa, de 4 a 5 metros, muito semelhante à sarissa lá dos macedônios, antiga, que fazia uma ação de choque contra a infantaria inimiga e protegia contra a cavalaria inimiga. Então, nós vemos aqui uma cena também, à nossa esquerda, uma formação de piqueiros se defendendo contra uma carga, um ataque de cavalaria, que também está usando armas de fogo e armas brancas. Então, vemos ali alguns cavalarianos utilizando um protótipo de uma pistola, outros utilizando espada e lança. E na defesa também vemos ali ao fundo alguns atiradores de mosquete, dá para ver até a fumaça da pólvora, mas a massa é uma tropa de piqueiros. Então, o pique é essa lança longa que vai dar uma capacidade ofensiva e defensiva para a infantaria. E do canhão da arma de fogo, começa a haver uma redução, surge o canhão de mão, ali por volta do século XV, e surge o arcabuz, que do alemão Hakenbust é, na verdade, uma arma de se atirar por cima, pelo muro ou pela janela de uma fortificação. Uma arma para atirar apoiada. Uma arma que media, em média, 1,60 m. Eu tenho 1,65 m, ou seja, a arma é aqui, mais ou menos, minha altura. Quase 7 quilos. E, em geral, calibre de 18 milímetros. Ou seja, é quase um canhão, é um mini canhão. Que só podia ser disparado apoiado. Nenhum homem tinha força para disparar isso sozinho. Esse arcabuz ele vai reduzindo de tamanho, nós vemos na imagem de baixo, vai reduzindo até que ele se torna no mosquete, uma arma mais leve, mais portátil pelo combatente. Pode passar, por favor. Então, o mosquete ele surge ali em 1525,
na Batalha de Pavia, pelo exército espanhol, bem mais leve que o arcabuz, mas ainda muito pesado. Então, nós vemos ali 2 modelos de mosquete ingleses, e embaixo aqui a forma de utilizar o mosquete também com apoio pelo combatente individual. Vamos passar. Os mosquetes iniciais, eles possuíam um sistema de disparo por mecha. Nada mais era, como se a gente olhar aqui a imagem da esquerda, como uma mecha de lampião, um pavio de lampião, que devia ficar sempre aceso, e ele era mecanicamente disparado e era colocado ali no ouvido da arma, chamado caçuleta, também, onde ficava a pólvora, e dava a ignição. O tiro era apoiado, nós vemos ali na direita um apoio, o combatente ele traz em bandoleira uma série de, parece um colar cheio de pingentes. Cada pingente daquele ali é um projetil, que era uma bola de chumbo, e a pólvora correspondente. Então ele arrancava com o dente aquele invólucro de papel. Os atiradores nessa época todos tinham dentes muito estragados, e às vezes faltando dente por isso. Colocava o projetil na boca da arma, depois colocava a pólvora, socava, colocava a pólvora na culatra da arma e fazia o disparo, apoiado. Isso levava bastante tempo. Demandava muito treinamento. Por exemplo, um manual elaborado pelo neerlandês Jacob de Geen, de 1608, chamado Wapenhandeling, um dos primeiros manuais de combate de infantaria dessa época. Nós vemos ali 3 minutos para carregar a arma e 2 minutos para apontar e disparar. Ou seja, cada homem dava um tiro a cada 5 minutos. Aquela sequência ali do manual do Jacob de Geen mostra desde a esquerda, canto superior esquerdo, o soldado em posição de marcha, todos os movimentos que ele deveria realizar até realizar o tiro, recarregar e voltar à posição de marcha. Então vejam que não era algo simples, era algo bem complexo. Pode passar. Esse sistema de ignição por mecha, ele ao longo do século XVIII é substituído pelo sistema flintlock, ou no Brasil chamamos de sistema de pederneira, que nada mais é do que a pedra do isqueiro. Então, ao invés de usar aquela mecha, apenas era colocada uma pedra abrasiva contra ali uma caçuleta abrasiva, e o atrito dessa pedra fazia aquela faísca que nós temos no isqueiro e acionava igualmente. Qual era a vantagem? O sistema de mecha, se o soldado tomasse uma chuva, por exemplo, forte, como está chovendo hoje aqui no Rio de Janeiro, a arma virava uma arma de contato, ela não funcionava mais. O arcabuz ou o mosquete virava um porrete. Isso aconteceu em Salvador, quando as forças luso-brasileiras mataram o coronel Johan von Dort, comandante da guarnição holandesa em Salvador. Caiu uma forte chuva, os holandeses deixaram apagar suas mechas e eles foram emboscados por uma companhia de emboscada comandada por Francisco Padilha, que conseguiu matar o Johan van Dort. Os holandeses perderam totalmente o seu poder de fogo. Pode passar, por favor. Lá pelo século XVIII também surge a baioneta. Inicialmente, a baioneta era atarrachada no próprio cano, o que inviabilizava o tiro. O soldado ou usava o fuzil com arma de fogo ou com baioneta. Posteriormente, surge a baioneta de alvado, essa baioneta que está aí representada, desalinhada com o cano, que permite o combate à baioneta associado ao uso da arma, em situações especiais, naturalmente. Pode passar. Então, por exemplo, temos aqui um quadrado suíço de 10 fileiras por 12, que tinha piqueiros e mosqueteiros. Aquela situação que nós falamos, arma de choque com arma de fogo, na mesma formação. Podia combater a infantaria inimiga, a cavalaria inimiga, dava uma boa condição defensiva. Por favor. O quadrado suíço evolui para o terço espanhol,
Por que terço? Pergunta que muitos fazem. Porque era uma formação que tinha um terço, não um número exato, mas tinham 3 tipos de armamento. Tinha pique, tinha mosquete e tinha arcabuz. Era um terço de piqueiros, um terço de mosqueteiros, um terço de arcabuzes. Tamanho variável, nós vemos ali, 650, 600 piqueiros, de modo que esta formação, instituída por Carlos V, ali no século XVI, podia chegar até 3 mil homens, formado por coronelias, era um coronel, comandante de um terço, que, por sua vez, era formado por companhias, os capitães, comandantes das capitanias. Então, o terço era mais ou menos o que virou, se encaminhou depois para um regimento. Por favor. Aqui temos uma imagem do um terço espanhol em operações. Olhando para a parte de baixo, aqui nós vemos vários terços desdobrados, já aqui é o centro, em posição de combate. À frente deles, a artilharia, trocando fogos com a artilharia inimiga, que está enfrentando um grupo de quadrados ainda no modelo suíço. Pode passar. Então, aqui, uma representação dos 3 tipos de combatentes existentes no terço espanhol. O piqueiro, é óbvio que o desenho ali não dá para ver, mas o pique era bem maior, né? Até 5 metros. O arcabuzeiro e o mosqueteiro. Os 3 utilizando ali o seu armamento, cada qual com a sua função. Nós vemos o mosqueteiro, ele está exatamente colocando pólvora ali na culatra da sua arma para poder fazer a ignição do tiro. Pode passar. E daí, da necessidade de 5 minutos para fazer um tiro, tempo muito longo, da necessidade de ter um volume de fogo adequado, Maurício de Nassau, que não é, o parênteses aqui, não é o Maurício de Nassau que governou a Nova Holanda no Brasil, é o tio dele, tá? Esse aí é o príncipe de Orange, Maurício de Nassau, o que governou o Brasil era o Johann Maurice von Nassau-Siegen, era o João Maurício de Nassau, sobrinho desse daí. Ele cria o tiro por fileira, companhias com 130 homens, 10 fileiras por 13, uma longa profundidade e o fogo por fileira e a comando. Como é que era feito isso? Olhando para a parte superior da imagem. A primeira fileira fazia o fogo, a segunda, a terceira e a quarta já estão carregadas, já com o tiro carregado. Ao fim da primeira fileira do fogo, os soldados eles desbordavam por entre as colunas e iam lá para a retaguarda. E na retaguarda já começava o processo de recarregar a sua arma. E nós vimos era um processo longo, durava 3 minutos. A segunda fileira assumia a liderança, fazia o fogo e assim por diante, no fogo por fileira, no sistema de marcha e contramarcha, que o holandês, na época, deu o nome de drillen, que o americano, em inglês, chama de drill, e que nós chamamos de ordem unida. Então, a ordem unida foi criada nessa época não como algo representativo ou simbólico, mas como uma manobra de combate. A ordem unida era necessária. Imagina fazer todo esse carregamento sem esse ordenamento. Cada um carrega, vai por onde quer, o fogo amigo ia acontecer várias vezes. Então, Maurício de Nassau instituiu, isso foi desenvolvido ao longo da Idade Moderna, esse sistema de ordem unida. Isso foi feito para a infantaria e também para a cavalaria, o que se chamou de carrossel de cavalaria. Então, a primeira tropa a cavalo atirava, já ia para a retaguarda, carregar suas pistolas, enquanto a segunda ia fazendo esse fogo. Hoje, praticamente todos os exércitos do mundo, exércitos organizados, têm a ordem unida não como um instrumento de combate, mas como um instrumento de coesão, de ordem e de disciplina, que em tempo de paz fomentam esses atributos importantes para uma força armada em combate. O próximo, por favor. E surge, então, como nós falamos, a artilharia. A artilharia começa sendo um perigo para os artilheiros. Os primeiros manuais de artilharia da Idade Moderna falam que o artilheiro tem que ser uma pessoa em paz com Deus, porque a qualquer momento o canhão poderia estourar na cara do artilheiro.
Inclusive, era mais comum o canhão estourar ali, matando a sua guarnição, do que matando o inimigo. Isso em função da metalurgia muito deficiente, da pólvora muito rudimentar, mas isso vai melhorando a cada dia, ao longo do tempo. E na Batalha de Fornovo, em 1545, ali também no quadro da Idade Moderna, os franceses vencem uma força mercenária de Condottieri praticamente somente com a sua artilharia. Eles devastam ali os Condottieri e praticamente não tem que haver um combate de infantaria. Carlos V padroniza os canhões, os calibres, porque até então cada canhão tinha um calibre diferente, tinha que fazer um projetil para cada canhão, quase que artesanal, e surgem as primeiras tabelas matemáticas de cálculo para o tiro. Então, daí já vem a mística que o artilheiro é misterioso, que o artilheiro vive do cálculo, e realmente começa a surgir esta demanda. Por favor. Temos algumas peças aí do século XVI, já sob reparo. Canhões, colubrinas, bombardas. Pode passar. Aqui mais duas peças operadas por lancenetes alemães, mercenários. Podemos ver ali a retaguarda do barril de pólvora, o carregamento pela boca, anticarga. Os canhões belamente ornados, fundidos com ornamentos em relevo, que é comum dessa época também. Inicialmente é da companhia, depois vai ser o relevo do Estado Nacional, do Reino de Portugal, do Reino de Espanha, do Reino de França, e assim por diante. E um reparo monoflecha, com uma flecha única. Pode passar. A artilharia era usada, então, para o ataque e defesa de fortificações, pela dificuldade de mobilidade, pelo peso, pela debilidade dos reparos, raramente era usada em batalhas de campanha. Era muito difícil mover um exército com a sua artilharia. Ela se destaca na Batalha de Novara, em 1513, quando a artilharia francesa provoca 700 baixas na infantaria suíça em apenas 3 minutos de batalha. Então, imagina, a batalha levava um dia inteiro, 2 dias, para provocar 500 baixas. Em 3 minutos, a artilharia praticamente eliminou a infantaria suíça. Pode passar. Até que vem Gustavo Adolfo, já no século XVII, rei da Suécia, que desenvolve canhões mais leves, mais precisos, com reparos móveis, também padronizados os calibres. E a artilharia de Gustavo Adolfo, então, ela começa a ser utilizada em campanha. É um canhão que tem um reparo e tem um peso que lhe permitem ser levados junto com o exército, seja tracionado por bois ou por cavalos, mas ele consegue, de uma certa forma, acompanhar a marcha dos exércitos. E Gustavo Adolfo, então, promove uma grande revolução na artilharia de campanha. Aqui vemos uma imagem dessas que falamos, a artilharia sendo transportada, acompanhando o exército. Vejam que temos na mesma imagem um canhão, aqui o primeiro, à esquerda, um canhão no seu reparo, o segundo também um canhão no seu reparo, lá no alto, apenas um tubo, um reparo que está sendo transportado fora da imagem em separado. Um reparo que não poderia ser levar o tubo por campo, então ele é desmontado e levado. Vemos aqui à direita já uma artilharia do século XVIII, já mais contemporâneo um pouco, e embaixo uma artilharia com uma fortificação improvisada para dar um mínimo de segurança para a sua guarnição. No caso aqui, palha, feno, prensado, compactado, muito comum nessa época de emprego também. Próximo. E como nós dissemos que a tecnologia ela vai impondo modificações, a artilharia ela vai transformar completamente o tipo de fortificação de engenharia militar usada na época. Maquiavel, na sua obra Arte da Guerra, não em O Príncipe, na Arte da Guerra, Maquiavel diz o seguinte: nenhum muro existe, por mais
espesso que seja, que a artilharia não possa destruir em poucos dias. Por quê? Como eram as fortificações medievais? Geralmente eram muralhas bastante altas, em ângulo reto em relação ao solo, 90 graus, para impedir a escalada. Com a arma de fogo, e essa imagem que nós vemos aqui é uma representação do cerco de Constantinopla, nós vemos ali um canhão otomano à esquerda, de maior porte, eles eram fundidos no local, a artilharia simplesmente mirava na base da fortificação, ficava atirando ali dias, no mesmo ponto. Tirava, ia degradando a fortificação, ia lascando a fortificação, até que, em determinado momento, ela ruía pelo seu próprio peso. E a infantaria podia assediar tranquilamente a fortificação. Então, a artilharia mostrou que a fortificação medieval, aquela vertical, 90 graus em relação ao solo, ela não se sustentava mais. Pode passar, por favor. E aí nós vamos ver uma transformação da fortificação medieval, lá à esquerda, para a fortificação moderna, uma fortificação mais baixa, com as suas paredes em ângulos, com várias reentrâncias, um fosso, na tentativa de dificultar o efeito das granadas de artilharia inimigas. Paredes mais espessas, muitas delas enterradas, como nós vamos ver mais à frente. Pode passar. Surge nessa época também o chamado tracé italiano, traço italiano. Aqui nós vemos um esquema da fortificação de Zola, nos Países Baixos. Então, nós vemos uma fortificação no entorno da cidade, ali no meio está a cidade, dá para ver ali até a catedral, na praça central, várias pontas angulares, justamente os baluartes da fortificação, e totalmente cercada por água, para dificultar ao máximo o alcance da artilharia e dificultar o assédio de uma infantaria. Pode passar. O traço italiano, ele é mostrado aqui, também é usado para o fogo cruzado defensivo. Então, nós vemos ali no esquema de baixo, aquelas linhas traçadas são as linhas de tiro da defesa da fortificação. Então, vemos que qualquer local que o inimigo tentasse um assédio, um assalto, haveria um cruzamento de fogo sobre ele, tornando mais difícil o acesso à fortificação. Pode passar. Em termos estratégicos, as fortificações começam a ser utilizadas no sentido de criar redes de fortificações, uma em condições de proporcionar um apoio mútuo com a sua vizinha. Uma dessas redes mais notórias foi ali na fronteira entre o que é a França e o que é a Bélgica hoje, na época era tudo Reino de França e Países Baixos, entre Toulon e Calais. Então, em 1610, havia 50 fortificações e 950 quilômetros. Então, havia toda uma rede que possibilitava, geralmente apoiadas sobre cursos d'água, sobre obstáculos naturais, ou sobre elevações, com comandamento sobre estradas, vias de acesso, que permitiam a defesa contra um ataque, ou permitiam, a partir delas, fazer um ataque contra os inimigos. Então, temos ali algumas cidades notórias ali, né? Temos Calais, mais abaixo Lille, bem na fronteira com a Bélgica atual, Magdeburgo, Floresta das Ardenas, uma área passiva, e assim por diante. Então, a fortificação ela não era mais isolada, como era na Idade Média. Ela passou a fazer parte de um sistema defensivo e ofensivo, em locais previamente determinados. Pode passar. Até que entra em cena um engenheiro militar francês chamado Sébastien de la Preste, Sinot de Vauban, que ele evolui o traçado italiano, ele melhora o traçado italiano e ele traz mais uma revolução na arte de fortificações. Como? Enterrando a fortificação. Então, praticamente, para um atacante que vinha de longe, o atacante, às vezes, nem conseguia identificar que havia uma fortificação ali.
mas o defensor conseguia identificar um atacante. Então, na imagem de baixo, nós temos uma fortificação Vauban em corte, né? Nós vemos o terreno inicialmente, ele alinhado com um parapeito lá em cima, uma grande muralha com um fosso no meio, o que tornava extremamente difícil um ataque e muito mais difícil um ataque de canhões de artilharia, porque a fortificação estava praticamente enterrada, abaixo do nível da terra. Aí temos um exemplo bem interessante de fortificações Vauban. Tem a muralha principal, tem aquela parte que parece um triângulo, né, chamado Ravelin. Era uma fortificação avançada, ela era uma fortificação em si. Quando ela caía, a sua guarnição podia retrair para a principal. E vejam que ela está praticamente abaixo do nível do solo. Ou seja, não tinha como uma artilharia atacante chegar perto sem ser atacada pela própria artilharia da fortificação. Então, o Vauban ele inovou muito nisso. Hoje existem centenas de fortificações do modelo Vauban na Europa. Eu tive a oportunidade de visitar algumas. Até para os padrões de hoje, a gente olhando, fala, pô, é muito difícil assaltar uma posição dessa aqui. Pode passar, por favor. Mas Vauban, ele não inovou apenas na defesa. Ele desenvolveu técnicas de ataque e assédio à fortificação. Então, o que Vauban elaborou? Ele falou, não dá para fazer um assalto frontal. É muito difícil. Então, vamos ver essa fortificação que está aí à frente, só para a gente entender. Era a tropa que atacava, segundo a doutrina estabelecida por Vauban. Ela escavava uma primeira paralela, essa que está mais afastada, ou seja, era uma trincheira, um trincheirão escavado em paralelo ao traçado da fortificação. Ali eram colocadas posições de artilharia. Ali onde estamos vendo ali, primeira paralela, setinha, à direita tem uma caixinha ali, depois no meio temos outra caixinha, e dessas caixinhas saem ali linhas, são a linha de tiro. E dali a artilharia começava de uma posição abrigada a atirar na fortificação. Enquanto isso, eram escavadas as chamadas trincheiras de comunicação. São aquelas escavações em zigue-zague indo na direção da fortificação. Por que em zigue-zague? Para fugir a um tiro de enfiada inimigo. O tiro inimigo não conseguiria atravessar a trincheira. Num determinado ponto, eles cavavam uma segunda paralela, montavam as novas posições de artilharia e traziam a artilharia da primeira para a segunda paralela, numa posição segura. E dali continuavam a bombardear a fortificação nos mesmos pontos onde eles atiraram antes. Novamente, é feita ali novas trincheiras de comunicações, em zigue-zague, até chegar bem perto da fortificação e fazer uma terceira paralela. Onde está escrito ali Cavalier, né, o cavaleiro, eram posições de artilharia bastante sólidas, para ali eles levavam seus canhões e de perto eles faziam o bombardeio da fortificação. Então, sabendo que era praticamente impossível fazer um assalto frontal, ele ia num sistema que eles chamavam de approche, ou aproximação, se aproximando desse objetivo, que era também chamado o processo de circunvalação. Era cavar valas circundando a fortificação em anéis concêntricos de fora para dentro. Isso deu muito certo. Muitas fortificações foram conquistadas utilizando esse processo. Por favor, Daniel. Bom, chegando ao fim da nossa apresentação, poderíamos até falar mais, mas o tempo é nosso inimigo sempre. O Coronel Cláudio já pegou o cartão vermelho ali para mim. Esse período foi um período de grandes transformações, o que justifica a afirmação de Geoffrey Parker, a revolução militar, uma verdadeira revolução na forma de fazer a guerra. Muita coisa se transformou. No mar, a guerra naval também houve uma grande revolução, não era objeto da nossa apresentação hoje, mas poderíamos falar sobre isso também. Mas muita coisa mudou. O armamento mudou, a cavalaria declinou, a infantaria
ela teve ali a sua reafirmação. A arma de fogo, ela evolui, a artilharia muda a fortificação muda para enfrentar a artilharia e a engenharia militar muda para assaltar a fortificação. Então, se a gente olhar uma guerra como a guerra italiana, onde vemos um soldado de armadura em cima do seu cavalo, com a sua lança, enfrentando ali um canhão em posição, e vemos uma guerra napoleônica, já no início da Idade Contemporânea, nós podemos ver como a arte da guerra evoluiu nesse período e como a tecnologia e o próprio pensamento da época influenciaram para que isso fosse transformado. Nós, como historiadores militares, para nós é muito importante estudar essas transformações, esses momentos de grandes mudanças. Se a gente olhar ao longo da guerra, ao longo da história, houve muitas mudanças. A arma de fogo foi uma, a entrada do avião foi outra, mudou completamente a feição da guerra, e a guerra nuclear. Depois das bombas atômicas, em Hiroshima e Nagasaki, a guerra nunca mais foi a mesma. O mundo caminhava para um ciclo de guerras totais, a Primeira Guerra Mundial, guerra total, a Segunda. Depois das bombas atômicas não teve mais guerra total. A própria humanidade, a sociedade procurou, de uma certa forma, tentar limitar o conflito. Então, vemos que são mudanças, são pontos de inflexão que, pela tecnologia, impuseram uma transformação na arte da guerra, na forma de fazer a guerra. E assim, nós apresentamos hoje esse recorte de tempo que fala sobre o período no qual estudamos entre 1500 e 1800. Eu agradeço. Passa, tem mais algum? Ali, tem mais. Esse conhecimento, ele é o capítulo 3, parte do capítulo 3 do livro Guerra do Açúcar, um livro de minha autoria, já saiu em 2 edições, que trata das invasões holandesas no Brasil, mas o capítulo 3 ele fala exatamente sobre isso que tratamos aqui, e mais coisas, sobre a evolução da arte da guerra nesse período. Principalmente no livro eu falo do século XVI e XVII. Tem mais? Não. Tá bom. Então, com isso, eu agradeço muito a atenção daqueles que estão em casa, nos acompanhando aqui da nossa qualificada assistência, e já me coloco à disposição aí para o período de debate, se houver. Muito obrigado. Muito bem. Encerrada a palestra, nós convidamos os presentes físicos e virtuais para os debates. Como nós sabemos, os debates são conduzidos de forma informal, bastando levantar o braço, aqueles que estão aqui no auditório, e aqueles que estão no meio virtual, aquela mãozinha amarela, que fica balançando ali. Lembro, mais uma vez, que as perguntas devem ser claras, ou seja, límpidas, transparentes, devem ser precisas, exatas, sem deixar margem à dúvida, e, principalmente, elas devem ser concisas, ou seja, falar o que é importante com poucas palavras, evitando se fazer uma outra palestra antes da pergunta. Desta forma, nós vamos ao nosso primeiro debatedor, que eu estou aqui, quem é, Daniel? Pedro Bergo. É o nosso confrade Pedro Bergo, segue-se o nosso confrade... Coronel Flávio Augusto. Flávio Augusto. Coronel Darós, eu queria dar meus parabéns ao senhor pela brilhante palestra que me surpreendeu em diversos aspectos. Mas eu gostaria de fazer uma provocação ao senhor, como engenheiro, que eu sou engenheiro civil, quando o senhor fala sobre as muralhas, né? Aquelas fortificações feitas de pedras, né? Oriundas lá desde a Idade Média, aqueles grandes castelos. E o senhor fala que a artilharia provocava lá um determinado enfraquecimento da base dessas muralhas e, em algum momento, elas ruíam pelo próprio peso. Isso aí me surpreendeu demais, porque eu me lembro que lá na Idade Média tinha aqueles castelos e eles faziam, inclusive, uns poços, né? Chamava fosso, parece um fosso no entorno do castelo. O senhor sabe me dizer se aqueles poços que faziam naquele castelo tinham alguma validade para a defesa
e se já naquela época já também existia alguma vulnerabilidade nessas construções. Mas a minha dúvida é com relação na área moderna, a artilharia derrubar uma fortificação dessa. Eu fiquei bastante surpreso com isso. Eu podia falar um pouco mais? E, Pedro, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, na Idade Média já havia, sim, fosso, né? Fosso sem água, mas fosso com água. Seguramente, eles serviam para dificultar um assédio por parte da infantaria atacante. Ocorre que na Idade Média, naturalmente, antes do advento da arma de fogo, utilizava-se o que o nosso saudoso ex-integrante do Instituto, Coronel Portela Alves, na sua célebre obra, vou aqui minha veia artilharia, meia dúzia séculos de artilharia, ou 6 séculos de artilharia, o que ele chamava de artilharia neurobalística, que eram as catapultas, os trabucos, os onágoros, as balistas, os arietes. Esse era o armamento utilizado na época. E a fortificação de pedra, e utilizando vários elementos de liga, né, a argamassa da época, muitas com óleo de baleia no meio para dar liga, ou outro tipo de material, elas eram muito resistentes a esse tipo de material. A arma de fogo não, a arma de fogo ela começa realmente a quebrar as pedras, quebrar essa liga, e quando era concentrada repetidamente no ponto, ela acabava rompendo, enfraquecendo o alicerce e a fortificação caía. Isso aconteceu em Constantinopla. Durante anos e anos, os otomanos tentaram acabar pela força com o Império Romano do Oriente, mas só conseguiram quando conseguiram fundir os seus canhões e atuar ali. Constantinopla tinha uma parte da fortaleza que era para o mar, né, e uma parte terrestre. Só quando eles invadem pela parte terrestre, usando artilharia, que conseguem conquistar. O fosso ele vai aumentar de tamanho na Idade Moderna. Ele fica mais extenso e as paredes elas passam a ser em ângulo, para que o impacto do projetil, que na época não era explosivo, era apenas a energia cinética, o projetil ele tendia a revalar ou para cima ou para os lados, dificultando que a artilharia batesse o mesmo ponto. E era uma fortificação bem mais baixa e bem mais espessa. Ou seja, era difícil dela cair por cima dela mesma. Então, a grande mudança foi essa. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, parabéns. O segundo debatedor no nosso meio virtual é o nosso confrade Flávio Augusto. Flávio Augusto. Segue-se Coronel Volozinho. Bolozinha, que eu estou de longe aqui, não estou conseguindo ver esse dele. Eu não conheço a pessoa. Boa tarde a todos. Coronel Darós, professor Darós, parabéns pela brilhante explanação, como sempre, trazendo muitas informações, muito conhecimento. A pergunta que eu faço ao senhor, e me ajude aí, Sanches, eu que estive em 2013 naqueles confrontos, aqueles grupos lá durante a Guerra das Confederações. Eu não sei se o senhor sabe que eles usaram estacas contra os cavalos, pelo menos aqui em Belo Horizonte, inclusive furando o olho de cavalos, tanto que nós tivemos que comprar proteção para os olhos dos cavalos. Vários cavalos tiveram os olhos perfurados por estacas. Mas o que eu quero perguntar, não sei se não foi o objeto da explanação do senhor, sobre a cavalaria dos hussacos, a cavalaria leve, né? Leve, substituiu a cavalaria pesada. E o senhor poderia me ensinar mais ou menos nesse período? Eu sei que não foi objeto da explanação do senhor de forma objetiva, direta, mas o que é que o senhor poderia me dizer sobre... Porque essa pergunta? Minas Gerais era, nesse período, depois da cana-de-açúcar, menina dos olhos de Portugal, por causa da mineração. E para cá se voltou todas as atenções da administração portuguesa. Claro, montou-se um aparato de segurança para garantir a extração e o encaminho do ouro para Portugal. Esse é que é o objetivo da...
Muito obrigado, um abraço a todos, prazer em revê-los. Muito obrigado, meu amigo Coronel Flávio Augusto. Um prazer falar com o amigo novamente. Embora não esteja dentro do escopo da nossa apresentação, mas a pergunta é bastante oportuna. Quando eu digo que a cavalaria teve um declínio, não significa que ela acabou. Ela declinou realmente nesse período. Se nós formos ver aqueles conflitos que nós listamos no início, principalmente os do século XVIII, nós vamos ver muito pouco emprego da cavalaria. No entanto, a cavalaria cumpria, na época, passou a cumprir, na época contemporânea, já nas guerras napoleônicas, embora nós vejamos que no período napoleônico, os exércitos eram grandemente compostos por infantaria, só nós olharmos o Grand Armée de Napoleão, com 250 mil homens, quando vai invadir a Rússia, quase tudo infantaria, parcela expressiva de artilharia, e a cavalaria começa a ressurgir. Por quê? Não com a missão anterior de arma de choque apenas, mas várias missões que a infantaria não podia cumprir, elas retornaram para a cavalaria, missões que eram cumpridas até desde a antiguidade com a cavalaria romana. E surgem aí, nos exércitos europeus, 3 cavalarias básicas. O nome varia entre país para país. Mas surge aí a cavalaria leve, os hussardos, como o amigo falou, era uma cavalaria leve, uma cavalaria de reconhecimento, de ações pontuais, uma cavalaria com muita mobilidade, para atacar um flanco de uma infantaria, para fazer uma carga de cavalaria limitada. Surge os dragões, que na verdade é cavalaria, mas não é. O dragão é uma tropa de infantaria montada. No grosso modo, o dragão seria a nossa infantaria blindada hoje, ou mecanizada, dentro de um veículo guarani. Eles eram transportados a cavalo, eles andavam a cavalo, mas combatiam a pé. Então, o dragão é uma tropa que combatia a pé, não combatia montado. Também bastante utilizado, para dar mobilidade para aquela infantaria se posicionar num campo determinado da frente de batalha com oportunidade. E surgiu depois a cavalaria pesada, os chamados na França de cuirassiers, os couraceiros, que usavam até armadura também, volta à armadura. Quem já foi no Museu do Invalides, na França, Museu do Exército, tem lá uma couraça de um soldado que tomou um tiro de canhão aqui no peito. Aqui. É um buraco da bala de canhão, uma morte instantânea, certamente. Que passou a ser a cavalaria pesada. No exército britânico era Heavy Cavalry, que fazia essa sim, a ação de choque. Embora, numericamente, nos exércitos, fosse uma proporção muito menor do que a infantaria. A cavalaria vai, agora, ao longo do século XIX, tendo cada vez mais dificuldade contra a evolução tecnológica das armas. Já na Guerra Franco-Prussiana, é o fuzil de agulha, é um fuzil de repetição, carregado pela retaguarda, muito mais precisão, mais alcance, que é mais difícil para a cavalaria se contrapor. E no século XX, contra a metralhadora e contra o carro de combate, realmente fica muito desfavorável para a cavalaria. Mas há esse desenvolvimento, a cavalaria não acaba, ela tem um declínio em relação ao que era na Idade Média, que era a fina flor do exército, era a cavalaria, e na Idade Moderna e na contemporânea, ela passa a estar ao lado da infantaria e não mais ter esse predomínio. Espero ter respondido aí. Terceiro debatedor, o nosso confrade, Coronel Bonzin, segue-se o nosso... Não? Acabou? Acabou? Bonzin? Só Sim, segue-se o nosso confrade, o desembargador Antônio Esteves Torres. Nós, confrades e confreiras presentes no nosso instituto, uma boa tarde. Coronel Darós, obrigado pela excelente aula de História Militar dessa tarde. E a minha pergunta se relaciona, dentro da questão das fortificações, a questão dos túneis subterrâneos. Eu sei que o senhor teve em Verdun, lá no Somme, no seu doutorado. Esses túneis subterrâneos e bunkers, eles estão associados também a essa inovação tática das fortificações na Guerra Moderna?
Boa tarde, meu amigo, confrade, Bolozinho. No período moderno, não, eles não eram utilizados, mas certamente eles derivam desta técnica de circunvalação, associados ao uso de explosivos, né? Na época, nós não tínhamos explosivos com estabilidade, não havia explosivos com estabilidade suficiente para ser transportado embaixo da terra, né, num ambiente confinado, colocado embaixo da fortificação e acionado. E entendo até que não havia nem engenharia na época para ter uma aferição precisa da escavação de um túnel, tantos metros necessários para estar exatamente embaixo da fortificação. Isso nós vamos ver já no século XIX, é muito usado na Guerra Civil Americana, nos Estados Unidos. Tem até um filme que eu não me lembro o nome aí, mas não sei se é. Daqui a pouco eu lembro aí. Na Guerra Civil começa com isso, e é muito utilizado na Primeira Guerra Mundial também. Ali na Flandres é bastante utilizado. Esse processo de se escavar embaixo da fortificação inimiga, na Primeira Guerra, uma trincheira, né, não uma fortificação, e colocar explosivo, acionar e explodir de baixo para cima. Certamente tem as suas origens lá em Vauban, mas naquele momento histórico, por falta de tecnologia, não foi empregado. Eu vou só aproveitar a pergunta para abrir um parênteses, que eu não falei aqui, mas também não é objeto. A fortificação ela sobrevive até o início do século XX, tendo vantagens ou desvantagens para quem atacava ou não. Quem é que vem, de uma vez por todas, acabar com a fortificação? Força Aérea. A hora que a aviação consegue botar os seus aviões em cima da fortificação e bombardear, há ali uma desvantagem total. E também a artilharia de fogo indireto. A artilharia de campanha, quando ela começa a realizar o tiro mergulhante e o tiro vertical, pelo cálculo, a muralha passa a não ter mais razão de ser. O amigo citou Verdun, existem algumas imagens de fotografia aérea bastante célebres de Verdun, Verdun antes e Verdun depois. Só olhar a fortaleza de Verdun, antes uma fortaleza bem sólida e depois parece a cratera da Lua, um queijo camembert ali furado, né? Não sobra nada em função da artilharia de tiro indireto. Então, o declínio mesmo das fortificações é com artilharia de tiro indireto e aviação já no século XX. Permita um comentário? Permita eu fazer um comentário, Bolozinho e Darós, a respeito dessa uso militar aí do túnel? Faremos, então, a exceção no caso. Por favor. É que foi citado, é que o Darós citou aí a Guerra Civil Americana, e realmente tem um episódio lá, e foi objeto de um filme, que chama Batalha da Cratera, em que o exército da União tenta fazer um túnel e explodir as fronteiras inimigas através de um túnel enorme. E aquilo deu tudo errado. E acabou havendo uma explosão enorme. E o general Grant, na época, falou que foi o fato, isso está registrado no livro de memória dele, foi o fato mais triste que ele já tinha visto durante toda a guerra. De fato, eu só queria abrir esse parênteses, porque você vê que essa tecnologia é bem recente, né, de usar explosivos subterrâneos. É isso mesmo. Muito obrigado. E desculpa eu tomar um tempo. Isso aí passa pela instabilidade dos explosivos da época, né? Hoje o explosivo é bastante estável, mas na época não era. Obrigado, Pedro. Bom, último debatedor, o nosso confrade, o desembargador Antônio Carlos Esteves. Em primeiro lugar, caro professor, meus parabéns. E meus parabéns também à nossa organização, que, não podendo realizar o que estava previsto, o plano B funcionou e funcionou de uma maneira maravilhosa, a ponto de me criar curiosidades que realmente quem atirou com carabina, quem atirou com... Havia no meu tempo de cadete
uma arma que Mosquetão. carregava com... Exatamente. Ferrolho. Exatamente. Bom, Mosquete de ferrugem. por que eu estou dizendo isso? Porque o tempo para carregar uma arma entre a Idade Média e a Idade Moderna facilitava, ou por outro, possibilitava o avanço dos lanceiros. Os lanceiros só podiam porque, enquanto se carregava, dava tempo para isso. E, por causa disso, eu me atrevo a perguntar: e o arco e flecha? Esta porque quando eu tentei atirar pela primeira vez com essa arma lá na escola, eu tinha um sargento que nos orientava e disse assim: cuidado para não deslocar o ombro. É verdade. Bom, era essa a minha ideia. Muito obrigado e meus parabéns. Parecer que está bem. Bom, desembargador, muito obrigado. Realmente, o arco e flecha foi uma arma, foi a artilharia da Idade Média, né? Muito empregada, mas ela, ao longo da Idade Moderna, como nós falamos, há uma transição, ele vai dando lugar, ele era muito impreciso, né? O arco e flecha ele era usado com efeito de massa. Isso como arma de um fogo? atleta lá. Sim, de hoje. Talvez não fiz um gol. Com certeza. Uma arma de fogo é imprecisa. Ele ganhava pelo volume de fogo, pelo volume de flechas. Ele, ao longo da Idade Moderna, ele vai dando lugar à besta, à balista. Então, é muito comum no Brasil, nas tropas mercenárias da Companhia das Ilhas Ocidentais, vieram besteiros genoveses, em Gênova era muito desenvolvida a tropa de besteiros, mercenários, mas na medida em que a arma de fogo vai se desenvolvendo e melhorando, vai se substituindo esse material pela arma de fogo. Com relação ao tempo que levava para carregar e a possibilidade dos lanceiros, para isso foi desenvolvida a Ordem Unida, o Driller, e também a própria tática. O terço espanhol, ele tinha nas suas extremidades as armas de fogo, mas o miolão era de pique. Então, quando a cavalaria vinha, eles botavam o pique ali, como o nosso amigo Coronel Flávio Augusto falou, das estacas, né? Que eram usadas também contra a cavalaria e estão sendo usadas até hoje aí, no estudo civil, mas o próprio pique agia como uma arma defensiva, favorecendo o carregamento. Então, era toda uma integração, um sistema defensivo/ofensivo que funcionava muito bem naquela época. Até que veio a metralhadora no século XX e acaba com isso tudo. Mas hoje também da tropa de besteiras. Aí, o general tem um monte. Bom, antes de encerrarmos o combate, deixa eu defender meu patrimônio aqui, né? Então, como o coronel Darós falou, a arma de fogo ela determinou o sucesso no campo de combate e em detrimento da cavalaria. Só lembrando que cavalaria é você combater numa posição superior, ou seja, você tem que ter uma plataforma superior. Na época, o cavalo era a plataforma superior que dava vantagem ao combatente. Com o surgimento da pólvora, essa plataforma foi sendo eliminada do campo de combate. Mais tarde, como ele falou, novas missões foram dadas. Com evolução, o cavalo deu origem, foi sucedido pelo carro de combate, e em alguns exércitos, como o americano, você tem a aeronave de asa rotativa como plataforma de combate. Para defender, para não dizer que não acabou. Não, é isso. Só mudou a feição. Mudou a feição. E a outra é uma coisa interessante. Ali apresentou um mosquete, não? Mosquetão, né? Mosquete. Um mosquete. Arcabuz e mosquete. E na obra do Alexandre Dumas, né, ele tem os 3 mosqueteiros. E eles são mosqueteiros, ou seja, eles atiram com o mosquete. Mas o filme não mostra, o filme só mostra a espada. Mas eles são mosqueteiros por quê? Porque atiram com o mosquete. Século XVIII. Bom, sendo dessa forma, estou encerrado o debate. O diploma do coronel Darós será entregue numa próxima oportunidade. O nosso presidente fará os agradecimentos e encerrará a sessão. Lembrando que
nós estamos fazendo uma pesquisa para os nossos associados em relação à nossa agenda do ano de 2025. O nosso presidente fará comentários. Então, Daróis, desnecessário dizer, né, das qualidades do Daróis, não só da sua maestria, que a gente já conhece, o Daróis, também da sua presteza em nos atender aí, nesse plano B aí que a gente teve. Mas parabéns, meu amigo. Obrigado. Parabéns, e a gente já conhece aí. E recomendar também a revista, né, lançada. Cadê? Tem aí para a gente mostrar? Não tem, né? Tem. Tem? Ah, então vamos lá. Cumprimentar o nosso amigo Daróis pela sua excelência, não só na nossa revista, que já está lançada, como também na Belo aqui, né, que está aí lançada, esse primeiro número. Parabéns a nós. Então, como não deu ainda o tempo da gente fazer o diploma, a gente vai fazer. E, como eu disse, realmente uma belíssima tarde que nós tivemos aqui. Eu tenho 3 coisinhas para falar aqui agora. Cadê o Flávio Augusto? Flávio Augusto está aí. Nós vamos ver se a gente consegue quórum para fazer um percorrido histórico, uma visita a Passa Quatro. Passa Quatro foi objeto da palestra do Flávio Augusto e a gente teve essa ideia de fazer um percorrido histórico. Porém, eu estou aqui com os preços. Realmente, cadê o Flávio Augusto? Não estou vendo ele. Está na linha de baixo. Você está ali embaixo. Estou aqui, comandante. Pois é, aqueles 2 hotéis estão caros para danar, eu não tenho bolso para aquilo não. Mas esse outro aqui está dentro da ideia. Então eu vou ter que ver aqui com a nossa turma. Você teria condição de ver aí de São Paulo quantos iriam? E o pessoal daí de Minas, daí de Belo Horizonte. E de São Paulo, o Arruda não está aí, eu vou falar com o Arruda e eu vou ver aqui no Rio. Vou só fazer uma enquete ultra rápida aqui. Quem está presente aqui? Quem é que iria? Convidados. Tem 2 aqui, 3. Bom, vamos ver. Vamos percorrer, vamos ter aí um prazo aí, né, de 2 semanas, essa semana e mais a próxima, para a gente ver se a gente consegue as adesões, tá bem? Mas eu só queria que você conversasse lá com a... Pela ordem. O senhor falou que A o data. nosso estudo preço. Sim, não, mas agora eu vou dizer. Os outros hotéis estão muito caros, né? Na faixa dos 1.000 e tanto. Mas esse hotel, olha lá, 2.000 e tanto, 1.000 e tanto, tudo bem. Mas esse outro hotel aqui, que é 100 e pouco, já, né? 140. É uma pousada, general. Pousada, isso. É 140, ela vai fazer por 110, vai cobrar 2 diárias, vai ser 200 e pouco. Mais 30 cada refeição, né? A parte, mais bebida, 90 do passeio de trem, tá? E a gente precisa ainda equacionar a ida até lá. Se tiver gente, a gente aluga um avanço, senão vai ter que... Tá? E aí fez uma escalinha aqui, do dia 23 ao 25. 23 é sexta-feira. Iríamos visitar o Museu das Miniaturas, de tarde, viajaríamos de manhã, né, a matriz da igreja, o passeio de trem seria no sábado, restaurante, a cachaçaria, gostei desse item aqui, né? Eu só achei aqui 1 hora só, Flávio Augusto, só 1 hora na cachaçaria, isso é muito pouco, rapaz. Cachaçaria tem que ser Em frente à pousada, general. Pois é, não tem lei seca, não tem nem que atravessar a rua, mas 1 hora só é pouco, né? E no domingo a visita aos monumentos aos combatentes, almoça, só que aí a gente já teria que voltar, né, para não pagar outra diária. Mas vamos passar ali isso aqui, por favor, dá uma pesquisada aí, quantos teriam aí em Belo Horizonte, tá bem? Eu vou ver quantos, se vai ter alguém aqui do Rio. Quem está na internet aí, alguém levanta o dedo aí, quem topar aí, mas depois a gente vê isso, tá bem? Então esse aqui é o nosso, agora em agosto, de 23 a 25 de agosto. O segundo assunto é novembro. O pessoal está me perguntando muito, eu já lancei as 2 circulares, 1 e 2, estão na internet, e agora nós vamos ver a circular número 3. Eu já tenho aqui os preços do hotel, tá? Não vou dizer aqui agora, mas está um preço bastante acessível, lembrando que é um pacote com meia dúzia de diárias em novembro no nosso hotel, incluindo o café da manhã. E no custo do pacote do encontro estão as refeições, 4 almoços, um que é individual. Então, vai ser inserido e mais um churrasco de encerramento.
Então, isso aqui eu peço a todos que prestem atenção, pessoal que vai comprar passagem, alguma coisa. Me falta ainda, por isso que eu não pude lançar, os preços de transfer de ônibus, de aeroporto, que isso eu não consegui ver ainda, e o passeio a Petrópolis. Então, o passeio a Petrópolis será no domingo, fora do encontro, mas será um preço adicional. E tudo depende, claro, se é um ônibus, se é um micro-ônibus, ou como eu digo, né? Se tivermos 50 pessoas é um ônibus, se tiver 20 é um micro-ônibus, se tiver 10 é uma van, se tiver 5 é um carro, se tiver 2 é uma bicicleta, se tiver uma é uma patinete, não é isso? Então a gente vai ver. Mas eu quero ver se eu lanço essa diretriz aqui nesta semana ainda, se eu consigo, para termos já as inscrições. Porém, já temos as inscrições para apresentação de trabalhos acadêmicos. Isso aí já está pronto, o pessoal já pode mandar tudo pela internet. Eu vou chamar a atenção, porque pessoas ficam perguntando para mim, mandam mensagem para mim de zap, qual é o horário, isso. Outro dia alguém me mandou uma mensagem, vou chegar no avião tal dia, não é comigo. Manda pela internet, porque no zap perde. Eu recebo uma mensagem hoje, daqui a 5 minutos já tem 50 mensagens, aquela já foi lá para baixo, eu não consigo mais encontrar de novo. Portanto, mandem mensagem pela internet, pelo e-mail, tá? Pelo nosso endereço que está constante. E o último assunto é a nossa agenda. Então, eu tenho a satisfação de mostrar o primeiro rascunho. Esse aqui já é o rascunho da nossa agenda 2025. O tema dela, cadê o Latifala? Não está aí, né? Porque ele, o ano passado, se surpreendeu, né? Falando da Segunda Guerra, que é o tema da agenda desse ano. O ano que vem é a nossa Guerra da Tríplice Aliança. Tá? Então, está aqui. Terminei hoje o nosso mapa central aqui. Está aqui feito que esse aqui é o embrião do futuro Atlas da Guerra do Paraguai que a gente está fazendo. Tá? Essa aqui é a página central. Aqui, logicamente, está com espiral, porque é rascunho, mas ela vai ser inteira. Tá? E as figuras, essas figuras estão todas aqui nos nossos corredores, aqui, a maioria delas. Quem anda pelo corredor aqui, que vai lá na minha sala, encontra esse quadro aqui lá na parede. Outras lá na DPHDM, então tudo lá. Outras no QG do CMO, outras lá no CEPMEX, né? E outras lá na Bibliex, esses cartões aqui. E esse aqui, guardado aqui, que o aluno fez lá em Dourados, durante a minha palestra lá, eu guardo aqui, está no nosso acervo. Bom, essa aqui é a nossa agenda, tá? E 2026 já está aqui o nosso emblema do nosso encontro. Lembrando isso, vamos sediar o encontro, o Congresso Internacional de História Militar, em 2026, em agosto, lá em Foz do Iguaçu. Vamos trabalhar muito. Então, minha gente, muito obrigado a todos. Agenda, por favor, atendam ao Coronel Cláudio no quesito de responder quem quer e quem não quer, porque eu só vou mandar imprimir a quantidade exata, nos mesmos moldes do ano passado. O pessoal que mora aqui no Rio tem que vir aqui buscar. Vai ser entregue no dia do aniversário do Instituto, onde nós faremos a posse de novos associados. Já temos uma nova associada que está aqui conosco, já está participando, vai tomar posse. Outros novos associados que vão entrar aqui. Então, nessa solenidade, a gente vai entregar a agenda. E algumas do encontro da Guerra do Paraguai. O pessoal que mora fora do Rio vai receber, desde que confirme o seu endereço. Esse ano nós tivemos 8 ou 9 agendas que o Correio devolveu. Então, esse pessoal que teve devolvida vai levar um puxão de orelhas e aparecer aqui, né? Porque problema de endereço. E os nossos aspirantes, que têm uma anuidade bastante baixa, os aspirantes que desejarem vão também adquirir, né? Então, embora o pessoal paga um valor muito baixo, isso aqui está muito caro, e a gente perdeu muitas agendas. Muitas não, a gente diminuiu. A gente perde porque o pessoal não vem aqui buscar. E se não vem buscar, a gente não vai entregar. Porque tem um custo também. Correio cobra, tem etiqueta, tem envelope, tem tempo. Vocês não sabem o tempo que a gente passa na fila do correio aqui para colocar essas coisas no correio. A mão de obra de ficar lá e ficar conferindo o endereço, para depois chegar aqui e o correio devolver em insuficiência de endereço. Isso aconteceu e aconteceu bastante. Portanto, os aspirantes, se quiserem, vão indenizar, pagar o correio. Tá? Os associados titulares vão receber, desde que digam que quer, porque tem gente que não quer, não quer. Mas vem aqui buscar, e os que moram fora do Rio vão receber pelo correio, se confirmarem o endereço. Então, muito obrigado a todos. Está encerrado. Vai falar mais alguma coisa? Não, só uma diferença.
Tá, o Cláudio vai dar um aviso aqui, mas a gente está, então, encerrando a nossa sessão aqui. Muito obrigado a todos. O Cláudio vai dar um aviso aí. Para o pessoal correspondente do Brasil, se a agenda voltar, nós não mandaremos de volta, ok? Porque o endereço está errado. No ano passado, voltava, eu ligava para a pessoa mandava o endereço, nós remetíamos novamente. Dessa vez, não. Se voltar, não recebe. Tem que vir buscar. Muito obrigado.